Muito bem, pessoal, vou trazer para vocês aqui um vídeo bem rapidinho aqui no canal, TV Diário na Web. E eu quero, antes de tudo, pedir para você deixar o seu like aqui no canal e deixar também a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, tá? Olha só, vou trazer uma notícia sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, dois ministros, né? Vou falar aí do ministro André Mendonça, que está à frente do caso Master, e também tenho aí outros ministros, aliás, o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, tem aí, pessoal, alguns ministros, não vou falar o nome de todos aqui, né, porque até eu acredito que você que acompanha a política já sabe. O André Mendonça mandou um recado aí para os seus colegas, tá? O André Mendonça, que aliás está aí se saindo muito bem à frente aí do caso Master, né, como relator do caso Master. E olha que o André Mendonça, pessoal, mandou um recadaço daqueles de arrepiar para todo mundo ali do Supremo Tribunal Federal, deixou todo mundo, olha, com as barbas de molho, hein? Vamos ver na voz aí do ex-deputado federal, Deltan Dallagnol, que recado foi esse que o Mendonça mandou. Vamos ver. Hoje eu voltei de uma viagem para Cuiabá, depois de comer um pacu delicioso ontem. Ô peixe bom, gente! E o voo era 4 da manhã. Eu dormi no voo daquele jeito mal dormido, mas valeu a pena para participar de um evento do agro lá em Cuiabá, junto com o Ronaldo Caiado, com o Ricardo Salles e com outras grandes personalidades. E no final do vídeo eu vou te dar uma palhinha do que eu falei por lá. E aí, no caminho para casa de volta, eu vim lendo essas duas matérias aqui que a Bela Megali publicou no Globo. E o que ela escreveu sinaliza que o sistema brasileiro ele está perto de não conseguir mais esconder o estrago do caso Master, de não conseguir mais varrer a sujeirada para debaixo do tapete. Vamos por partes com essa primeira coluna aqui sobre o ministro André Mendonça. A missão de André Mendonça no caso Master. Quem fala com o ministro sobre o tema avalia que ele trata esses processos como uma missão da sua vida. O ministro tem repetido que não poupará ninguém e que sabe que vai ferir vários interesses, presta atenção, inclusive envolvendo membros do judiciário. Mendonça chegou a se emocionar ao falar para pessoas mais próximas sobre a responsabilidade que ele tem como relator desses casos. A impressão que essa declaração me deu foi de que o ministro André Mendonça ele tem prova suficiente para responsabilizar e punir os seus colegas de toga como Moraes e Toffoli envolvidos no escândalo do Master, ou, no mínimo, que ele sabe que ele vai chegar lá, que ele vai encontrar as provas. Afinal de contas, André Mendonça é um investigador experiente. Ele trabalhou com a gente na Controladoria Geral da União dentro da Lava Jato. E ele já tinha uma visão de investigação e ele sabe fazer isso. E o motivo para eu chegar a essa conclusão é simples. Mendonça não falaria em ferir interesses do judiciário para impressionar os seus interlocutores, para impressionar as pessoas com quem ele está conversando. Se ele disse isso, é porque a coisa é muito mais séria ou é tão ou mais grave do que a gente imagina. Vamos agora para a segunda revelação da coluna aqui, ó. O clima do magistrado com outros membros do Supremo que aparecem entre os contatos do celular do Daniel Vorcaro está protocolar. Tá frio. Simplesmente eles dão bom dia, boa noite, eles seguem a educação básica. O ambiente é descrito como uma espécie de guerra fria. A leitura entre Mendonça e sua equipe é que ainda existem muitas explicações em aberto sobre a relação de alguns magistrados da corte com Vorcaro. Tá ou não tá certo? Conta pra mim aí nos comentários, gente. Guerra fria. É essa expressão que a Bela Megali atribuiu ao clima entre o Mendonça e o Moraes e o Toffoli. Estados Unidos e Rússia, União Soviética, se armando até os dentes, nervos à flor da pele. E a qualquer momento alguém podia apertar um botão vermelho e dar origem a uma guerra mundial de proporções apocalípticas. Esse é o clima do Supremo. E aí, em uma outra coluna, a Bela ela revela os planos da defesa do Vorcaro para a nova versão da delação que vai ser apresentada para a PGR. Olha aqui comigo. Em negociação com a PGR, a nova proposta de delação premiada do Vorcaro vai trazer mais informações do que a tratativa inicial, mas ainda será light, segundo apurou a coluna. Gente, delação light, que coisa fofa, Vorcaro. Contenção de danos ainda nessas alturas do campeonato. Ó, que lindo, viu, Vorcaro? Vorcaro já teve a primeira proposta de delação rejeitada pela Polícia Federal. E agora ele insiste numa segunda, com mais informações, com migalhas. Apenas o suficiente para tentar fechar com a PGR. E o que mais que ele esconde com mais cuidado, com mais zelo, hein? A coluna registra.
o banqueiro resiste em falar de quem ele considera amigos próximos, entre eles o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Mas tem uma outra pressão aqui que o Vorcaro está sofrendo do outro lado, que está contrabalanceando isso. Outra ala ligada a Vorcaro, que inclui familiares, no entanto, tem defendido que o banqueiro apresente uma proposta muito mais robusta, com detalhes da sua relação com personalidades de todas as esferas de poder. Na Lava Jato era assim também. Viu os advogados, amigos dos ministros, queriam conter dano, só que o tempo ia passando, a pessoa presa, e aí vinha namorada, esposa, filho, filha, pai, mãe, e pressionava dizendo, entrega tudo, resolve a tua questão. Os outros que se virem, faz a tua parte, faz as pazes com a justiça, com o povo brasileiro. Como eu mostrei aqui no canal para vocês, o pai do Vorcaro ele teve recentemente até um surto psicótico dentro da prisão. Isso segundo a imprensa noticiou. E o motivo foi justamente a raiva dele, dos advogados do Vorcaro, que ele entende que colocaram o filho e ele mesmo numa fria com uma estratégia errada, como eu mostrei para você aqui no canal. Por isso, gente, que essa ala familiar, ela defende que o Vorcaro entregue tudo logo na delação para que ele e o pai possam sair da prisão. E antes de ouvir a sua opinião sobre tudo isso, eu quero te falar por que eu fui para Cuiabá. Imagine um herói que está sob ataque. Esse herói é o agro brasileiro. Ele produz 1/4 da riqueza do país, metade da balança comercial, alimenta o Brasil, que é autossuficiente em alimentos, e 10% do mundo. Mas, nos materiais didáticos, olha aí, ele tem mais de 60% de citações negativas ao agro do que positivas. O PT quer fazer uma lavagem cerebral nas universidades, nas escolas, ganhar mentes e corações dos nossos filhos com uma visão de mundo distorcida deles, sobre ideologia de gênero, sobre o agronegócio que transforma agricultor em fascista, que transforma policial em bandido, e o bandido vira vítima da sociedade. No Brasil, é o poste que hoje mija no cachorro. Quem combateu a corrupção é, no final, perseguido. Os bandidos que nos roubaram são blindados. E é para mudar essa realidade que eu sou pré-candidato ao Senado. Eu não vou dar paz para quem inverte os valores no Brasil, para quem nos rouba e para quem abusa do poder. E por fim, eu quero te ouvir. O Mendonça ele vai conseguir responsabilizar os ministros do Supremo envolvidos com o Vorcaro, ou você acha que o sistema vai conseguir fazer essa investigação morrer no protocolo, blindar os bandidos? Conta aí pra mim nos comentários, se inscreve no canal para não perder nada, clica no sininho das notificações para sempre saber o que tá rolando por aqui, curte o vídeo e vem se tornar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e caminhar com a gente pertinho de forma intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui no canal, porque tem muito mais notícias chegando. Eu tenho aqui para vocês, pessoal, uma notícia espetacular sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Olha, o Daniel Vorcaro resolveu falar, tá bom? Eu estou sabendo, pessoal, que o Vorcaro aí mudou de advogado, né? E como a Polícia Federal e o ministro André Mendonça descartou aí a delação do Daniel Vorcaro, né? E até mandou ele de volta lá para a penitenciária, né? Só que aí, pessoal, houve aí uma reviravolta e o Vorcaro resolveu entregar mais coisas. Será que ele vai delatar aí os tubarões, né? Que o Brasil inteiro está realmente à espera disso, né? A Polícia Federal e o André Mendonça também. Então não tem como mais o Daniel Vorcaro enganar a Polícia Federal e nem sequer enganar o ministro André Mendonça. E a expectativa é, quem será que o Daniel Vorcaro vai entregar a partir de agora aí com essa delação? Eu vou trazer essa matéria, é uma matéria muito boa, é espetacular. Vou pedir para você prestar bastante atenção na matéria, né? Para você ficar muito bem informado e também deixar o seu like aqui no canal, beleza? Vamos ver essa matéria que realmente, olha, é muito boa mesmo, é polêmica demais e vale muito a pena a gente ver essa matéria aqui no canal. Vamos ver. Italiano. Informações do portal CNN Brasil. A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro está revendo as estratégias e deve apresentar nova proposta de delação premiada à Polícia Federal. O advogado Sérgio Leonardo, que assumiu o caso recentemente, iniciou um processo de reaproximação com o ministro André Mendonça, do STF, Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master, na tentativa de viabilizar um acordo premiado. Mendonça e Sérgio já tiveram pelo menos uma reunião desde que o advogado anterior, José Oliveira Lima, o Juca,
deixou a defesa na última semana. A CNN apurou que Mendonça teria dito a Sérgio que entende o papel do advogado na defesa de seu cliente, mas que ainda assim havia uma ética profissional a ser seguida. O advogado teria respondido que pretende conduzir as tratativas com todo respeito ao ministro, ao país e ao seu cliente. Segundo a CNN, Sérgio Leonardo teria causado boa impressão no ministro, a quem lhe pareceu ser alguém sério. A reconstrução da relação com Mendonça foi o principal pedido de Vorcaro à equipe que permaneceu com ele nesta nova fase das negociações. São 5 os advogados que terão acesso ao banqueiro nesta etapa. O banqueiro relatou à equipe interesse em ampliar o escopo do primeiro rascunho da colaboração premiada, que acabou rejeitado pela PF. A avaliação dos investigadores é de que o conteúdo ficou aquém do que já foi encontrado, por exemplo, nos celulares do banqueiro. No entanto, a nova rodada de negociação não é descartada pela polícia. Segundo a CNN, há interesse por parte da corporação em voltar a discutir um tema de colaboração. Daniel Vorcaro foi preso em 4 de março pela segunda vez, após uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falso por instituições que integram o sistema financeiro nacional. São apurados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros. O ex-banqueiro era conhecido no mercado financeiro por sua gestão arrojada em investimentos de alto risco. O Banco Master atraía recursos oferecidos aos certificados de depósito bancário, com valores acima do mercado, uma prática que já causava incômodo em parte do setor financeiro. Além dele, outros investigados, incluindo seu pai, Henrique Vorcaro, e seu cunhado, Fabiano Zettel, também estão presos por suspeita de participação no esquema. E mais desdobramentos do caso Master Daniel Vorcaro. Citada pela Polícia Federal como um dos momentos usados por Daniel Vorcaro para corromper políticos e obter repasses financeiros ao Banco Master, a degustação de uísque promovida pelo banqueiro em Nova York em 2024 teve presença de figuras importantes. Segundo reportagem do portal Veja, além do então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apontado pela PF como sendo um suposto operador dos repasses da Rio Previdência a Vorcaro, a degustação do Master, que teria ocorrido num bar nas imediações do Central Park em Manhattan, teria recebido o presidente da Câmara, Hugo Mota, o senador Ciro Nogueira e 3 deputados federais, Dr. Luizinho, Isnaldo Bulhões e Marcos Pereira, e um conhecido advogado com clientes no Senado. Apesar de outros convidados de Vorcaro terem confirmado que estavam com Marcos Pereira no evento, o presidente nacional do Republicanos negou ao Radar, da revista Veja, ter participado da degustação, afirmando que nem gosta de uísque, que ele foi convidado pelo Ciro, mas que não foi. Abre aspas, isso é coisa de gente que está contra mim, fecha aspas, afirmou Pereira. Apesar da mensagem de Vorcaro para Castro citando apenas 10 convites, o evento, segundo a Veja, acabou ampliado para um número maior de participantes. Segundo a PF, o Convescote, promovido pelo dono do Banco Master, custou mais de $1 milhão e envolveu um pequeno grupo de homens. No relato de um dos presentes, segundo a revista Veja, o evento foi republicano, sem qualquer indício de situações indevidas ou negociatas envolvendo interesses de Vorcaro. Ainda segundo a Veja, a reportagem teria entrado em contato com algumas das pessoas citadas, mas não houve resposta até o momento da publicação da matéria. Informação do portal Metrópolis. O veículo de notícias leu ao público a informação de que Deolane Bezerra, presa preventivamente desde a semana passada, optou por não responder às perguntas feitas pelas autoridades durante depoimento na penitenciária feminina de Tupi Paulista, interior de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pelo SBT News, a escolha de permanecer calada ocorreu após orientação da defesa da influenciadora. Ainda de acordo com o veículo, a postura adotada por Deolane, no entanto, provocou repercussão nos bastidores da investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. A decisão chamou a atenção porque, desde que a prisão preventiva foi decretada, familiares da advogada vêm se manifestando publicamente nas redes sociais. Daniela Bezerra, inclusive, chegou a declarar que a irmã não estaria conseguindo apresentar sua versão dos fatos, nem exercer plenamente o direito de defesa. Para realizar um interrogatório sem necessidade de deslocamento da investigada, 2 delegados foram enviados diretamente à unidade prisional. Com isso, Deolane não precisou ser levada até a sede da Polícia Civil na região de Presidente Prudente, onde parte das diligências relacionadas ao caso está concentrada.
Deolane Bezerra foi transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista após ser presa sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. A unidade prisional fica a 600 quilômetros da capital paulista. As investigações apontam que, em tese, a influenciadora estaria ligada a um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado a uma facção criminosa da capital paulista. Ela é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro, associação ao tráfico de drogas e, supostamente, por integrar essa facção. Antes da prisão em sua mansão, localizada no bairro Nobre de São Paulo, Deolane passou semanas em Roma, na Itália. A influenciadora vinha sendo monitorada pela Interpol durante a temporada no exterior e chegou a ter prisão planejada pelas autoridades brasileiras, ainda em território italiano. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer demais todos vocês, meus amigos de direita, patriotas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficaram conosco aqui até o final do vídeo, tá? Vou pedir para você deixar o seu like e também deixar a sua opinião, e ainda eu quero pedir para você que não se inscreveu ainda aqui no canal, para você já se inscrever também aqui no canal, tá bom? Então não perca tempo, tá? Assim você vai receber gratuitamente todos os nossos conteúdos, beleza? Eu conto com todos vocês, tá bom? Tô indo embora, deixo a todos um grande abraço. Eu vou, mas eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.